É preciso entender de uma vez por todas que liberdade de expressão não é falar qualquer coisa que você quiser. Fala galera, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Geografos. Hoje não tem um tema específico, não é aprofundamento, não é giro semanal. É apenas um comentário que eu queria deixar bem claro aqui em relação ao que aconteceu na segunda-feira durante o programa do Flow, que recebeu, né, o Kim Kataguiri e a Tabita Amaral, né, e houve toda, né, aquela situação que repercutiu em relação ao comentário que foi feito pelo Monark e também alguns comentários ali feitos pelo Kim Kataguiri. Nesse caso, eu queria deixar claro uma coisa. Primeiro, sim, eu sou ouvinte do Flow. Eu não escuto todos os podcasts, eu vejo aqueles que, de fato, o candidato não, perdão, o convidado, ele é mais interessante, né? Assim, tanto de coisas que eu acredito e coisas que eu não gosto. Eu também gosto de ouvir coisas que eu sou contra, para poder, até poder, né, debater as coisas e tal. É importante a gente conhecer aquilo que a gente não acredita. Uh, mas enfim, eu sou de fato um consumidor, então eu já conheço muito bem a postura, né, do Monark, que foi de fato o grande pivô junto com o deputado Kim nessa situação. Então eu já conheço, eu sei muito bem qual é o jeito, né, ali de tratar as coisas no modo meio dane-se, né, meio foda-se ali do Monark. Então isso já me gera, não me gerou um espanto o comentário, né? Então a primeira coisa que eu queria dizer é que eu não fiquei espantado com o comentário dele. Até porque, né, alguns meses atrás houve também um burburinho grande ali no Twitter quando ele fez uma pergunta se era crime ele ter um pensamento racista. Então eu não de fato me espantei com o comentário. O Monark é uma pessoa ruim? Eu não sei. Eu não conheço o Monark, e não vou levar para esse campo. Até porque eu acho que ele tem muito mais falta de informação do que maldade ou qualquer outra coisa. E sim, a gente precisa resolver esses problemas com informação. Informação direta, informação precisa, informação correta, né? Nenhum tipo de cancela, vamos linchar ele, vamos destruir, vamos jogar ele no poço do inferno. Não gosto de pensar desse jeito. Então, em relação ao cancelamento, eu não vim aqui só para falar mal do cara ou para falar mal de A, B ou C. Se você quiser ouvir alguém falando mal de A, B ou C, você pode tranquilamente procurar, com certeza tem um monte de vídeo por aí. O que eu vim, na verdade, dar é informações em relação ao que foi dito, né? E também dar um posicionamento, porque eu, ao longo da minha carreira como professor, a gente geralmente tenta fugir de temas polêmicos, principalmente em sala de aula, porque nós, professores, nós não temos o papel de trazer uma verdade absoluta sobre aquilo que deve ser debatido. Preste atenção, sobre aquilo que deve ser debatido. Então, por exemplo, sobre direita e esquerda, sobre capitalismo, socialismo, essas coisas, eu não trago a minha opinião em sala de aula. E nem aqui eu vou trazer essa minha opinião, porque isso é um conteúdo que eu estou criando também para as pessoas que querem estudar, que querem aprender. Então, em dos meus vídeos você vai me ver, né, principalmente, isso aí é uma parte que eu gosto bastante, que é descer o pau em todo mundo, falar mal de um lado, falar mal do outro, falar ponto positivo de um lado, ponto positivo do outro. Claro, se eles existirem. Não vou também inventar aqui só para ficar equilibrado. Então, assim, no meu caso, como eu sou professor e eu dou aula, principalmente para a galera que vai fazer pré-vestibular e também dou aula para criança, né, há mais de 10 anos, eu não trago informações pessoais, né, sobre a minha opinião, sobre o que eu acredito. Então você não vai ver isso aqui também. Agora, o que você vai ver então? Primeira coisa, eu queria trazer um ponto inicial sobre essa discussão, sobre esse assunto, que é a maneira que aconteceu e sobre o que foi. Então, quando você fala que devia ter, quando o Monark fala que devia ter um partido legalizado nazista no Brasil, o que ele quer dizer? Esse campo não existe. Não existe a galera que defende, ele quis dizer outra coisa, então ele dissesse outra coisa. Ele quis dizer aquilo. A gente não pode passar a mão na cabeça de pessoas que falaram o que falaram, para as pessoas, para a quantidade de pessoas que falaram, tá legal? Porque eu também acredito que quando você tem um público muito grande, você tem uma responsabilidade em relação àquilo que você diz, em relação ao seu público, você tem uma responsabilidade. Ele enquanto criador de conteúdo, ele enquanto pessoa que traz influência, que é um influenciador, né?
essa palavra influenciador digital, ela não é uma palavra escolhida, solta, ela de fato é importante. Então você, enquanto influenciador, eu, enquanto criador de conteúdo, eu, enquanto professor, que eu, querendo ou não, tenho um público, seja o meu público 40 adolescentes, 40 crianças, dentro de uma sala de aula durante 2 horas, 3 horas por semana, ou então aqui no YouTube, onde o meu espaço ele é muito maior, mas eu ainda tenho, né, um alcance reduzido, né, eu tenho responsabilidade sobre o que eu digo. Então, não é, eu quis dizer aquilo, eu tava bêbado. Você me desculpa, eu gosto de tomar uma cerveja e eu não consigo pensar, em um momento que eu esteja bêbado, eu defender a criação e legalização de um partido nazista no Brasil. Então, esse campo de que, eu perdi a linha, não era aquilo que eu queria dizer, isso não existe, tá? Então, de fato, a gente sabe como é que funciona. A gente sabe que ele precisaria trazer uma nota, precisaria trazer um vídeo pedindo desculpas, e aquilo ali é tudo dentro do script, né? Então, esse campo para mim também não é bacana. De você virar e falar que, nossa, eu não sabia o que eu estava dizendo. Você sabia, você sabe. E pode até não ter sido o que você quis dizer, mas você disse, e você deve arcar, inclusive, com a sua responsabilidade. Inclusive, é algo que ele prega. Ele prega de fato que as pessoas devem ser livres para fazer o que elas quiserem e que arquem depois com as consequências. Então é exatamente isso que está acontecendo com ele. Tá? Ele está arcando aí com as consequências. Ele foi desligado do Flow, ele vai ser retirado da composição societária, foi anunciado ontem, no dia 8, numa live mais curtinha, mas que foi uma live que eu gostei muito. E aí fica aqui também o meu parabéns à equipe do Flow, porque a gente também não pode só chegar e arrebentar de um lado e pronto, acabou. Não, fica o meu parabéns à equipe do Flow, que fez uma live ontem de 45 minutos, aproximadamente, para falar não só do futuro, mas também trazer um cientista político, né, um doutor em ciência política, que é o André, depois eu vou mostrar uma foto dele, para trazer informação, porque você combate isso com informação, você não combate isso com cancelamento, com linchamento, com, nossa, vamos apedrejar o Monark ou o Kim Kataguiri ou qualquer outra pessoa que apareça, né? Então, assim, eu achei muito legal a posição do Flow em trazer um professor, né, para falar sobre o assunto e explicar exatamente o que foi. Então, assim, para resumir esse momento, você não debate isso. Isso são coisas que você não debate. Você não debate aquilo que não está dentro da esfera democrática. Quando você fala do nazismo, o nazismo ele não promove debate. Então, assim, você não pode usar isso como você, não, você tem que respeitar o meu pensamento, a minha liberdade de expressão. Cara, isso não é liberdade de expressão. Para de usar liberdade de expressão para poder defender discurso racista, homofóbico, xenofóbico ou qualquer outro tipo de preconceito, inclusive, né, no caso do nazismo. Isso não é justificativa. Liberdade de expressão não é assim que funciona. Você não pode trabalhar que isso, nossa, por que a gente não pode debater sobre isso? Pô, é muito simples. Se você está no regime democrático e alguém que é neonazista, que é nazista, ou qualquer outro tipo de orientação mais totalitária, ou nesse caso, inclusive, fundamentalista, se essa pessoa está debatendo, você tem a certeza que no momento em que ela chega ao poder, o debate acaba, porque o nazismo não prega debate. E se não prega debate, ele não deve ser debatido. Você não pode botar ele na esfera da democracia. Tá legal? O debate, ele é algo democrático. O nazismo não é democrático. Acabou. Não deve ser debatido. Simples assim. Tá legal? Então, você não o que mais, assim, não o que mais tem, graças a Deus, mas tem muita gente que usa do discurso da liberdade de expressão para poder defender ideias racistas ou em relação à xenofobia ou qualquer outro tipo de preconceito. Então, é muito importante deixar isso claro também. Agora, a imagem que eu trouxe para você, que está aqui nesse fundo, ela é de fato o campo de concentração de Auschwitz, que eu não consigo, tá? As pessoas me perguntam, os meus alunos me perguntam, professor, como é que era e tal. E eu sempre falo a mesma coisa. Eu não vou conseguir virar para você e te dar uma descrição de qual é a sensação, do que é estar num campo de concentração, do que é ser levado para a morte. Essa
é a situação. Você está sendo levado para morrer. É muito forte, é muito pesado. Mas deve ser comentado, deve ser exposto. E isso é uma coisa que a Alemanha faz com muita clareza. Que é o seguinte, você teve um momento onde a gente fez uma merda gigante, fez uma desgraça gigante, só que é muito simples. Olha só, tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui? Tá vendo aquilo lá? A gente fez isso. E isso não tá certo. E isso não é legal. Há pouco tempo atrás teve um cara na Alemanha que ele foi preso porque ele tinha um altar para Hitler dentro de casa. Esse cara foi preso. Porque é crime. Também é crime no Brasil, mas, né, no jeitinho brasileiro as coisas não vão muito lá para frente. Então, assim, a Alemanha ela pegou essa situação, tem um museu lá do Holocausto, né? Inclusive, o Museu do Holocausto temos um em São Paulo, quem tiver oportunidade visite, que mostra muito como foi a realidade. Então, assim, é muito complicado você colocar isso aqui na esfera do debate. Isso não tem debate, cara. Não tem debate. Não dá para debater. Eu posso ter. Eu sou livre para expressar que eu sou antissemita. Cara, isso não existe. Eu sou livre para expressar que eu acho que câmara de gás foi tranquilo. Aí, pô, tem um monarca que falou essa besteira, né? Que ele claramente é um cara que, porra, ele precisa estudar, cara. Precisa estudar. Simples. É informação que falta. Ele tem acesso à informação? Ele tem acesso. Ele tem acesso. Precisa escutar, né, as autoridades sobre o assunto. E ontem, inclusive, no Flow, me pareceu que foi isso que ele fez. Ele pediu desculpas. Mas pediu de da boca para fora. Tudo bem, pode ser. Mas ele pediu desculpas em um podcast que estava ao vivo. Faz muita diferença. Porque tu pega... O cara fala uma parada dessa e tem, sei lá, 50 mil pessoas assistindo. Aí ele chega depois no Instagram e fala assim, pô galera, desculpa, não era isso não que eu queria dizer. O alcance é muito menor. Então ele fala a besteira para muito mais gente e pede desculpas pra uma galera muito pequena. Novamente, venho dizer, o Flow Podcast, na minha opinião, tá de parabéns. Porque pegou a situação e tentou contornar, não de uma forma de... vamos botar aqui, né, vamos botar para debaixo do tapete. Desligou o cara, tirou lá da ação do quadro societário, abriu uma live, trouxe um professor para explicar o que é, e desculpa. Eu, enquanto consumidor do podcast, não vou ter problemas em voltar a assistir. Não vou ter problemas. De verdade. Vamos ver, né? O que vai acontecer para frente. Se de fato será desligado. Você defende que ele seja desligado? Cara, foram eles que falaram, não fui eu que sugeri. Não foi eu que sugeri. Tá legal? Além do Monark, estava presente o Kim Kataguiri, que é deputado. O Kim Kataguiri, ele tem, né, claro, tem suas defesas, suas convicções e tal. Mas o cara trouxe e falou que foi um erro a Alemanha criminalizar o nazismo. É outro crime. É outro crime. Cometido ao vivo. Junto com o crime do monarca. Então é algo, inclusive, que vai ser investigado. Né? Tem uma galera aí que tá trazendo aí coisas pesadas em relação a isso. Né? E aí, para completar, que já não é... Já parece que já não tá no limite do absurdo. Para completar, me vem esse cidadão, um ex-BBB, o Adrilles Jorge, escritor, trabalhava na Jovem Pan, que me faz uma saudação, assim, me faz um gesto. Foi de brincadeira. Tá de sacanagem que tu vai me brincar com um negócio desse, cara? Isso é tanta coisa pra brincar. E o cara me faz um negócio dele. O cara me faz um gesto, né, no final ali do seu comentário, faz um gesto que lembra uma saudação nazista. Os textos dos jornais vão falar que é supostamente. Bom, claro, a gente mantém no supostamente, não tem problema não. Foi demitido. Então, de acordo com o pensamento, é o seguinte, eu sou livre para falar o que eu quiser e aí, beleza, eu arco as minhas consequências. Então, tá aí. Né? Tá aí. O Adrilles foi demitido, o Monark. Cadê? Opa, o Monark também. E agora Kim Kataguiri, né?
está sendo levado ali no Conselho de Ética. Eles conseguiram unir o PP, o PT e o Eduardo Bolsonaro. Olha a união, que beleza. O país está unido agora. Decidem ir ao Conselho de Ética contra quem? Cara, é bizarro. É bizarro. Eu não consigo usar outra palavra que não seja bizarro. É bizarro. É bizarro a gente ter que explicar o óbvio. Mas eu sou professor. A minha vida é explicar o óbvio. E eu vou explicar quantas vezes for necessário. Quantas vezes for necessário, eu vou explicar o óbvio. E aí fica para você uma recomendação de como você deve se referenciar. Esse aqui é o André. O André Last, ele é inclusive judeu, e trouxe informações maravilhosas sobre o que foi. O bate-papo ontem no Flow foi muito legal. O clima não estava legal, né? O clima não estava bacana. Eu acho que ele poderia ter sido chamado em um momento, né, mais feliz, assim, digamos assim. Até inclusive foi um comentário que o Igor fez. Mas foi muito importante ele ter ido lá. Ele trouxe muita informação. Muita informação. E é assim que você debate. É com informação. Não é com linchamento, cancelamento. Isso não resolve. Legal, isso não resolve. Isso é legal para gerar clique. Mas para resolver o problema não gera. Então, deixa eu voltar aqui pra gente encerrar com uma imagem mais neutra. O que eu queria deixar de recomendação para você é o seguinte. Isso é algo que eu trabalho nas minhas aulas de Revolução Industrial. Que? Sim. Na minha aula de Revolução Industrial, só para você ter uma ideia, eu trabalho uma coisinha que foi a crise de 29. A crise de 29, para você que não lembra, para você que não sabe, foi uma crise que aconteceu durante o período da segunda Revolução Industrial, onde o meu modelo de produção era o fordista, e você teve uma crise onde você teve uma superprodução e o consumo não acompanhou essa produção. Isso aconteceu numa época onde você precisava ter grandes estoques para armazenar a tua produção, porque você não conseguia fazer as coisas de acordo com a demanda. A tecnologia não permitia isso. Então, você teve uma crise muito forte, uma crise que fez a ruptura do sistema liberal e trouxe um sistema de maior intervenção do Estado. Não é coincidência que, após a crise de 29, surge o nazismo, que vai tomar posse em 34 na Alemanha. Vem o varguismo, que é um outro governo autoritário dentro do Brasil. E temos vários outros exemplos. Não é coincidência. Por quê? Porque é exatamente em momentos como esse, eu vou até ficar maior aqui para você, é exatamente em momentos como esse, momentos de crise, momentos de incerteza, momentos onde você tem certas dificuldades, é muito comum em momentos como esse aparecerem respostas, aparecerem pessoas ou grupos que querem trazer soluções simples, soluções fáceis. A solução do nazismo foi apontar para vários grupos, dentre eles os negros, os homossexuais, os deficientes, os judeus, ciganos. Quem não era, né, da raça ariana, foi apontar para essa galera e falar que a culpa era tudo deles. E devia fazer uma limpeza étnica. E assim foi feito. Ou pelo menos se iniciou. E 50 milhões de pessoas morreram. Dentre elas, 6 milhões de judeus. O Holocausto está aí. Só para você ter uma ideia do que foi o nazismo, a palavra genocídio foi criada a partir do que aconteceu no nazismo. Então, na boa, esse ano aqui no Brasil é um ano muito decisivo, na minha opinião, sobre o que pode acontecer nos próximos anos. E seja lá qual for a sua opinião política, a sua posição política, a única coisa que eu te peço, toma cuidado quando você for acreditar em pessoas, ou grupos, ou partidos que tragam para você soluções simples para problemas complexos. Foi assim que os regimes totalitários tiveram da grande maioria deles, chegou ao poder, e aí o resto é história. Leia. A história está aí para ser lida. A história poderia ter ajudado a esse vídeo aqui nunca ter acontecido. Não é minha vontade ter que vir aqui falar sobre determinados assuntos. Então por que você está vindo? Porque é a minha função. Eu sou professor. E eu não vou fugir de temas polêmicos,
porque com medo de alguém virar e falar assim, ah, não, nossa, eu não gostei do que você falou. Paciência. Não tem problema. Você também não é obrigado a concordar comigo. Mas eu não vou ficar no conforto, né, numa zona confortável, com medo de opinião de A, ou de B ou de C. Eu vou trazer minha opinião. Porque eu tenho uma responsabilidade com aqueles que são meus alunos, com aqueles que são inscritos aqui no canal e com todas as pessoas que em algum momento passaram pela, pela minha mão como professor, ou como, nesse caso agora, né, um produtor de conteúdo. Beleza? Então, eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor. Espero que esse vídeo tenha sido, de alguma forma, proveitoso para você. E vou ficar muito feliz se você, de fato, aproveitou ele de alguma forma. Tá legal? Espero que você tenha gostado. Se você tiver, de fato, gostado, deixe seu comentário. Isso ajuda bastante a gente. É bom que a gente troca uma ideia. Me segue lá na rede social, no Instagram, @geográficos. Se inscreve no canal, deixa seu like e ativa aí os comentários. Ativa, perdão, as notificações. Eu tô aprendendo ainda. Show? Até a próxima.